pessoal, boa tarde, como é que vocês estão? Nós estamos aqui fechando esse ciclo junino no dia de São João para estudar. Afinal de contas, quem vê close não vê corre, bebê. Se a gente não estuda, a gente se prejudica lá na frente e a meta é sempre estudar mais e melhor, tá? Hoje nós vamos trabalhar com uma coisa bem legal, pelo menos eu como professora de português gosto muito, que é verbo, tá? Nós vamos estudar o verbo como recurso linguístico. Essa aula ela tem duas partes, nós vamos começar hoje e terminamos na próxima semana e o assunto será o mesmo, tá? Para você que está nos assistindo, se você ainda não está inscrito lá no nosso canal, vai lá, se inscreve, curte os nossos vídeos, compartilha os nossos vídeos, valoriza o nosso trabalho, tá? Eu tô aqui, professora Patrícia Tavares, Sueli, nossa intérprete, tá aí, Aninha tá aqui atrás das câmeras, vocês não veem, mas ela faz um trabalho excepcional e tudo isso porque você precisa dar uma curtidinha, se inscrever e nos ajudar, tá bom? Mas enfim, como eu disse para vocês, hoje nós vamos trabalhar com verbo e aí esse primeiro momento da aula, ele precisa ser um momento bem teórico. Eu sei que para alguns pode ser chatos, mas eu amo, adoro, espero que vocês consigam, se não se apaixonar, ao menos compreender os conceitos e aí talvez no finalzinho da aula ou na próxima aula a gente vai ver os verbos aplicados em textos, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer é conceituar, tá? Não dá pra gente estudar algo que a gente não sabe o que é. Então, verbo é uma classe de palavras que indica acontecimentos representados no tempo como uma ação, que é o que acontece na maioria dos casos, um estado ou um fenômeno, tá? Esses verbos, eles flexionam-se em número, pessoa, modo, tempo, aspecto e voz. A gente vai tratar um pouquinho dessas questões daqui a pouco. E as orações e os períodos desenvolvem-se sempre em torno de um verbo. O verbo, pessoal, ele é o manda-chuva da história de uma estrutura, de uma frase, de um período, de uma oração. É ele quem dita tudo, tá? E aí, esse verbo que a gente usa muito no dia a dia, eu digo sempre para os meus alunos assim, professora, como é que eu faço para identificar o verbo? Lembra, verbo ele vai indicar normalmente uma ação, em algumas situações um estado ou um fenômeno. Por exemplo, agora vocês estão estudando. Estudar é um verbo. Quando eu fecho meus olhos e eu penso, o que representa estudar? É uma ação. Requer que você esteja ou com um professor, ou com um livro, com um caderno, que você pegue o lápis, que você anote, que você apague. Existem sequências de ações que você tem que executar para indicar que você estudou. Então, o verbo, ele é isso. Em situações mais específicas, ele vai indicar um estado, né? Estado, por favor, não de lugar, tá? Mas estado no sentido de como a pessoa está, como ela está no momento. Então, por exemplo, hoje eu estou feliz de estar aqui com vocês. Hoje nós estamos felizes. Amanhã eu posso estar triste. Aliás, hoje eu estou triste também, porque seria muito legal se essa pandemia já tivesse ido embora e a gente pudesse dançar aquele velho forrozinho, né? Mas fica pro ano que vem, que Deus é mais na nossa vida. Então, o verbo ele pode indicar também um estado, né? Ela está, ela é bonita, ela é legal. E ele pode indicar também fenômeno. Por exemplo, ela nasceu, a menina nasceu saudável. Então, é um fenômeno aí e pode ser um verbo, tá? Além disso, o verbo ele se conjuga no presente, no passado e no futuro, mas isso a gente vai ver mais detalhadamente já já, tá? Então, coloquei aqui alguns exemplos para vocês, né, de verbos: amar, viver, sorrir, que eles podem ser conjugados. Eu amo, eu vivo, eu sorrio e não eu surro, pelo amor de Cristo, não façam isso com a professora de vocês. E outros mais, tá bom? Seguindo, a gente vai detalhar um pouquinho as flexões do verbo. O verbo ele pode ser flexionado de diversas maneiras,
que é o que faz as pessoas meio que abusarem, não gostarem, acharem que é um assunto chato. Não é. Eu costumo dizer para os meus alunos que verbo é um assunto longo. Imaginem vocês tratar de um assunto longo em 2 aulas de 25 minutos. É desafio, bebê, e a gente tá aqui para tentar vencer esse desafio. Então vamos ver de maneira bem sintética algumas flexões que os verbos possuem na língua portuguesa, tá? Primeira coisa é a flexão de número, né? Os verbos eles possuem flexões de números, que são 2. Eles podem ser conjugados no singular e no plural. Quando eu digo, por exemplo, estou, eu estou me referindo ao singular, e quando eu digo estamos, eu estou conjugando o verbo aí no plural, tá? O verbo ele pode se flexionar também no que diz respeito à pessoa. Nós temos a primeira, segunda e terceira pessoas verbais. Vocês estudam isso, pessoal, desde o ensino fundamental, tá? Pode ser que alguém não lembre, mas quando eu falar os pronomes, vocês vão lembrar. Primeira, segunda e terceira pessoa. Eu, tu, ele. Ou ela. Nós, vós, eles. Ou elas. Eu, tu, ele ou ela são as pessoas do singular e o nós, vós, eles ou elas são as pessoas do plural, tá? Então, a nomenclatura pode confundir vocês, mas a prática é algo que vocês já conhecem e que a gente usa no dia a dia, tá bom? Exceto vós, né? Vocês não escutam ninguém por aí falando e conjugando os verbos na segunda pessoa do plural. Vós poderíeis prestar atenção? É uma, né, construção pouco usual, tá? Mas ela existe, está na gramática e nós precisamos ao menos mencionar a bichinha, tá bom? Uma outra flexão que nós temos é a flexão de modo e a gente vai explicar um pouquinho delas hoje. Os verbos eles têm, no geral, o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo, tá? O indicativo, ele vai indicar ações certas, mais certas de acontecer, de maneira bem geral, tá? Se a gente for detalhar, vai ter aí as exceções. O subjuntivo, ele indica possibilidades de realização das ações e o imperativo, ele indica ordem. Presta atenção, menina, a mãe de vocês adora o imperativo. Presta atenção, José. Cala a boca, Maria. Vai estudar, menino. Então, o imperativo é aquele modo verbal que indica ordem, tá? E a gente ainda vai ter as flexões nominais, que vocês também conhecem, vocês também já ouviram falar e usam muito, que são o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Professora, eu não lembro o que é isso, eu já ouvi falar nesses nomes, mas eu não lembro não. Dá para lembrar? Vamos lembrar. O infinitivo são aqueles verbos, né? Não, pelo amor de Deus. São aqueles verbos que terminam em AR, ER e R, tá? Como a gente colocou no início lá nos exemplos, amar, viver, sorrir. A gente tem aí esses 3 verbos que estão no infinitivo, tá? Alguém pode querer pregar em vocês uma pegadinha, mas vocês que estudam e que assistem aqui aos nossos vídeos no EducaPE não vão cair nessas pegadinhas. Alguém pode chegar para vocês e pode dizer o seguinte: a professora disse que existem 3 terminações para o infinitivo. É o verbo terminado em AR, ER e R. Explica para mim o verbo por. Termina em OR, né? Aí você vai ficar bugado. Não, não vai. Você vai lembrar dessa aula. O verbo por, que hoje a gente conhece, ele é bem usual, ele é bem comum. Ele é um verbo derivado do verbo poer. Então, originalmente, o verbo por, ele terminava em ER. Portanto, ele é um verbo de segunda conjugação. Primeira conjugação é o que termina em AR, segunda é o que termina em ER, terceira é o que termina em IR. E aí o verbo por, ele sofre uma modificação que a gente chama de variação, né? Uma variação histórica. Vocês já devem ter estudado isso no início do ano. E ele se transformou no verbo por
mas ele mantém essa originalidade e a gente o classifica como um verbo terminado em ER originalmente, tá? Então, não caiam em pegadinha, por gentileza. Nós temos ainda como forma nominal o gerúndio, que basicamente se refere aos verbos que terminam em NDO. Cantando, chorando, sorrindo, dançando, vivendo. Todos esses verbos que terminam em NDO, eles são verbos que estão na forma nominal gerúndio. E por último, o particípio. É uma forma nominal do verbo também, que são aqueles verbos que vão terminar em ado ou ido, tá? Cantado, bebido, comido, varrido e assim sucessivamente, tá? Então, basicamente, essas são as flexões no que diz respeito ao modo verbal, tá bom? Em seguida, a gente tem as flexões de tempo, tá? Os verbos, eles podem ser conjugados, como a gente falou, inicialmente no passado, presente e futuro. Mas, uma pausa para um aviso importante, minha gente. Vocês podem ter acesso a esse nosso material através do nosso QR Code, tá? O QR Code para fascículo e o QR Code para podcast. Você pode estar aqui embaixo, deixa eu localizar para vocês. Tá aqui embaixo, vocês podem só pegar o celularzinho de vocês, apontar para esse QR Code e aí vocês vão ter acesso aos fascículos, que é o texto escrito dessa aula sobre esse assunto, e podcast, porque nós somos assim, nós somos modernos, nós somos atualizados, tá bom? Mas, voltando para cá, eu dizia para vocês que os verbos, eles flexionam-se com relação ao tempo em passado, presente e futuro, tá? Que são nomes autoexplicativos. Passado, uma ação que já aconteceu, presente, uma ação que está acontecendo agora e futuro, uma ação que ainda vai acontecer. Mas isso tem desdobramentos que a gente vai visualizar também daqui a pouquinho, tá? Tem especificações que a gente deve ao menos citar para vocês. Por fim, o verbo, ele se flexiona no que diz respeito à voz. Nós temos a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Nossa, professora, quanto nome esquisito. Vamos entender cada coisa. Voz ativa é quando a gente tem no verbo um sujeito ativo, isto é o sujeito que é o praticante da ação verbal. Vai ficar mais fácil com um exemplo. Imaginem que a gente tem a seguinte oração para analisar. A professora chegou agora. A gente tem aí chegou, que é o verbo, indica a ação de chegar a algum lugar, e o sujeito, que é a professora. Quem chegou? A professora. Nesse caso, o verbo ele está na voz ativa. A professora, que é o sujeito dessa oração, que praticou a ação de chegar. Então, isso é o que define uma voz verbal ativa, tá? A voz verbal passiva, ela é justamente o oposto. Alguém que tem um comportamento passivo, no geral, não falando de gramática apenas, mas no geral é alguém que não faz nada, tá ali parado, deixa a vida me levar, a vida leva eu, tá? No verbo é tipo isso. A voz verbal passiva, a gente tem um sujeito que não pratica a ação verbal. Ele recebe essa ação verbal. Vou dar um exemplo. A menina foi sequestrada. A gente tem aí a construção do verbo na voz passiva, com a utilização de dois verbos, tá? Um verbo auxiliar e um verbo principal, mas isso aí a gente vai falar também depois. Estão vendo quanta coisa a gente ainda tem que ver hoje, né? E aí, nesse exemplo, a menina foi sequestrada, o sujeito da oração é a menina. Mas ela não praticou a ação de ser sequestrada. Ela recebeu. Ela estava lá parada e veio alguém e a levou, a sequestrou. Então ela recebe. E a voz verbal está construída aí na voz
passiva. E por fim, a gente tem a voz reflexiva. Reflexiva que lembra reflexo. Então, na prática, o que é a voz verbal reflexiva? É aquela em que nós, como sujeitos verbais, praticamos e ao mesmo tempo recebemos a ação verbal, tá? Então eu digo assim, por exemplo, a menina se cortou. Quando eu falo a menina se cortou, o verbo é cortar-se, ele indica uma ação verbal e a menina, que é o sujeito, ela tanto praticou a ação de cortar, como recebeu a ação de ser cortada, tá? Então a gente classifica isso como voz verbal reflexiva. Claro, minha gente, que se a gente for aprofundar, a gente vai ter uma série de detalhes para explicar sobre como se constrói a voz ativa, como se constrói a voz passiva, como se constrói a voz reflexiva, mas esse realmente não é o foco da nossa aula hoje, porque a gente está apenas tentando conceituar verbo de uma maneira genérica para vocês, tá bom? Então, seguindo, a gente vai ter a estrutura do verbo. Vamos começar de cada partezinha dele para poder a gente enfatizar e aprofundar o detalhezinho de conjugação verbal, tá? Quando a gente fala de estrutura do verbo, há 3 elementos que nós encontramos nessa estrutura de formas verbais. Basicamente, a gente tem o radical, a vogal temática e as desinências. O radical é aquela estruturazinha que vai se repetir em todas as conjugações daquele verbo. Normalmente, corresponde às primeiras letras do verbo. Como é que a gente faz para identificar de maneira técnica esse radical? A gente põe o verbo no infinitivo, lembram? Aquele verbo que termina em AR, ER e R, e tiramos essas 2 letras. O que sobra é o radical. Por exemplo, cantar. Cantar, eu tenho o verbo cantávamos. Ele está conjugado e eu quero saber qual é o radical desse verbo. Então, eu coloco esse verbo no infinitivo, cantar, tiro as últimas 2 letras, o AR, e o que sobra, C-A-N-T, vai ser o nosso radical, tá? A vogal temática é a primeira vogal que aparece após o radical. E as desinências, grosso modo, lá para o 2º ano vocês vão estudar isso com bem mais complexidade, com bem mais profundidade. Inclusive aqui no EducaPE já tem aula de 2º ano sobre esse detalhe que eu vou resumir aqui para vocês. As desinências. O que são as desinências? Há pessoas que dizem que uma coisa bizarríssima que tem na língua portuguesa é conjugar verbo, que é super difícil porque a gente tem que decorar a conjugação de cada verbo e são centenas de milhares de verbos numa língua só. E não é bem assim. As desinências, elas existem para que a gente decore apenas as desinências e com elas a gente classifique o tempo verbal de qualquer verbo. Vou mostrar para vocês na prática um exemplozinho. A gente tem o verbo amávamos. Ele é um verbo que está conjugado, tá? Para separar cada elementozinho dele, a gente teria isso aqui. Aí embaixo vocês estão vendo a explicação bem detalhada, né? Separadazinha das partes dele. O AM é o radical. Para eu saber qual é o radical, eu coloco o verbo no infinitivo, amávamos, o infinitivo amar. E tiro o AR. Então, sobrou AM, esse AM vai ser o nosso radical. O próximo A vogal primeira após o radical, é a vogal temática. E aí nós temos o VA, que já está separadinho ali para vocês entenderem, e o MOS. O VA e o MOS são 2 desinências, tá? O VA é uma desinência que a gente chama desinência modo temporal, ou seja, essa desinência indica o modo que o verbo está conjugado e indica o tempo em que o verbo está conjugado. E o MOS, ele é a desinência número pessoal. Ele vai indicar
o número, se o verbo está conjugado no singular ou no plural, e a pessoa, se ele está conjugado na primeira, na segunda ou na terceira pessoa. Ok, professora, e qual é o tempo, qual é o modo, qual é o número e qual é a pessoa? Existe uma tabela, que essa tabela a gente não vai trabalhar com ela hoje, tá? Isso aí é assunto para o segundo ano vocês aprofundarem. Mas essa tabelinha, que é o que a gente precisa assimilar, ao invés de assimilar toda a conjugação verbal de todos os verbos da língua portuguesa, ela vai dizer para mim o seguinte: sempre que aparecer uma conjugação verbal com VA, isso significa que aquele verbo está conjugado no presente não, no pretérito imperfeito do modo indicativo. Sempre. E a mesma tabelinha, ela vai dizer para a gente que o MOS, o MOS, ele é uma desinência que indica que o verbo está conjugado sempre na primeira pessoa do plural. Então, quando a gente assimila essa tabelinha, o negócio fica muito mais simples, muito mais fácil. Ah, professora, vai ter que decorar de todo jeito. Bom, a gente precisa trabalhar um pouco, mas essas desinências, elas vão facilitar a vida da gente assim absurdamente. Vocês nem imaginam o quanto, tá? Sigamos. Aqui eu coloquei para vocês uma tabelinha com os tempos verbais. É nisso que a gente vai focar a nossa aula hoje e na próxima aula, que já estão me avisando ali, que já faltam poucos minutos para a nossa aula terminar. Os tempos verbais, basicamente, são os que estão aí na tabelinha, tá? Eu tenho, para o modo indicativo, verbos que podem ser conjugados no presente, pretérito perfeito, que indica uma ação no passado bem remoto, aliás, no passado mais recente, desculpem. Pretérito imperfeito, que indica uma ação, aí sim, num passado bem remoto. Pretérito mais que perfeito, que indica uma ação que aconteceu num passado anterior a outra ação passada. É bem complexo e é bem pouco usual, tá? A gente usa muito o pretérito mais que perfeito em uma outra forma de conjugação que a gente vai ver a seguir. Nós temos o futuro do presente, que indica uma ação no futuro que é certa de acontecer. Vocês podem ver aí na tabelinha os exemplos. E o futuro do pretérito, que é uma ação que está no futuro, mas que ela é possível de acontecer. É um futuro hipotético, não é um futuro certo, tá? Nós temos os modos no subjuntivo, o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. E para a gente conjugar esses verbos, a gente tem os auxiliares aí, as palavrinhas auxiliares, o que para o presente, o se para o pretérito e o quando para o futuro. E por fim, nós temos os tempos verbais do imperativo, que basicamente o imperativo ele vai ser afirmativo ou negativo, tá? Isso é o que vocês veem no geral na escola, nas aulas, desde que vocês estão no ensino fundamental. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês hoje é que os verbos, especificamente na língua portuguesa, eles também são conjugados no que a gente chama de tempos verbais compostos. E o que é isso? Tempos verbais compostos, eles são formados por um verbo auxiliar e um verbo principal. O verbo auxiliar, ele sofre flexão em tempo e pessoa, enquanto que o verbo principal ele vai permanecer sempre no particípio. O verbo ter é o verbo auxiliar mais usado, embora em outras situações a gente também use o verbo haver como verbo auxiliar. Vou colocar para vocês os exemplos para vocês entenderem na prática do que eu estou falando, tá? A gente tem aí dois exemplos. Espero que você tenha estudado o suficiente para conseguir a aprovação. Quando a gente diz espero que você tenha estudado, equivale à mesma coisa que estude. Estude é o tempo simples, tenha estudado é o tempo composto. Mas, minha gente, a Aninha está aqui abusada, fazendo sinais de que eu já estourei meu tempo e de que eu preciso encerrar. Então, lembrem-se, nós ficamos nesse ponto, tá? Na nossa próxima aula, a gente recomeça falando sobre
tempos verbais compostos. Agora a gente vai ouvir um forrozinho, comer uma canjica, uma pamonha e ficar com distanciamento, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!